Oi, eu sou o Rorschach e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Patriarcado TV. Hoje é dia de nerd de verdade e no assunto a pedido de vocês eu vou ranquear os vilões dos filmes do Homem-Aranha aqui. Alguns de vocês devem ter achado que eu esqueci, mas na verdade eu achei pertinente fazer aqueles vídeos sobre Matrix antes, pois era algo que eu precisava falar há algum tempo. Mas agora vamos para o vídeo, lembrando que eu não vou medir força e poder aqui. Eu vou classificar a qualidade dos personagens nos filmes. Então já vai deixando o seu like porque eu sei que você vai gostar desse vídeo e vamos lá. Ah, já ia esquecendo. Nesse vídeo não iremos falar de vilões que quase não apareceram ou tiveram qualquer desenvolvimento profundo, como o Shocker, de Homem-Aranha de Volta ao Lar, e o Rhino, de O Espetacular Homem-Aranha 2. Agora sim, vamos para o vídeo. Em décimo lugar, Electro, de O Espetacular Homem-Aranha 2. A maioria de vocês provavelmente já esperava que ele fosse o último e não é para menos. Uma coisa interessante é que a maioria das pessoas acha que o motivo dele ser vilão é a tal cena do Aranha esquecendo o nome dele, mas não é isso, porque logo depois esse dilema chegou ao fim. Na verdade é pior, Max Dillon aqui é um cara meio esquisito, que é zoado e maltratado por todos, se ferra no trabalho e na vida, enfim, é uma vibe meio Coringa de 2019, mas com uma diferença crucial. É tudo extremamente raso e mal executado, tem pouquíssimas cenas que dão profundidade ao personagem, inclusive o filme sofreu cortes pesados e ele foi a maior vítima. Fora que seu objetivo era fazer alguém ter empatia com ele e dar riqueza a ele como antagonista, fracassou miseravelmente, porque quase tudo nele é tratado de forma cômica e caricata, o jeito eloquente e exagerado dele nas batalhas deixa a coisa mais vergonhosa ainda, enfim, acho que já deu pra entender. Em nono lugar, Duende Verde de O Espetacular Homem-Aranha 2. É mais um que eu nem precisaria ilustrar aqui o porquê de ser tão ruim, mas como esse é o propósito do vídeo, não tem como escapar, né? O Duende já começa errado quando o Norman morre no começo do filme. Sim, e nem adianta falar que é só uma visão diferente, porque na boa, não teria como numa história plausível o Harry ser o vilão se o Norman antes não fosse. E aí chegamos a um ponto chave. A história não é plausível. Basicamente ele ia morrer da mesma forma que o pai, e deu na cabeça que o sangue do Homem-Aranha poderia curá-lo. O que até aí eu acho que já é ridículo, mas além do desfecho disso ser aquela monstruosidade que ele vira no final, o Harry em si não tem personalidade alguma, ele é sensal e genérico, e a amizade dele com o Peter não tem nenhum desenvolvimento. Ele só cai de paraquedas na franquia e de repente ele e o Peter são e sempre foram super amigos. Enfim, ele foi só uma desculpa para matar a Gwen mesmo, porque eu acho que se ele tivesse ficado de fora e tivesse desenvolvido melhor o Electro não teria sido tão ruim. Em oitavo lugar, Lagarto de O Espetacular Homem-Aranha. Ok, admito, esse é o vilão melhorzinho da franquia do Aranha do Andrew, mas isso não quer dizer porcaria nenhuma, porque aliás, quem teve a ideia de colocar o Lagarto como vilão principal de um filme do Aranha? O personagem nos quadrinhos, por mais que tenha um background maneiro, é um monstrão, e não dá pra fugir muito disso. Conclusão, tiveram que meter uma motivação ultra genérica pra ele no filme, de ele querer transformar todo mundo em lagarto. E eu acho que até reconheço que tentaram montar um personagem legal ali, um background interessante pro Connors, que infelizmente foi quase todo cortado do filme. Enfim, ele não é muita coisa, mas é uma pena, porque ele seria alguma coisa. Em sétimo lugar, Mistério de Homem-Aranha Longe de Casa. A partir daqui as coisas melhoram, porque apesar do filme horroroso do qual ele participa, o Mistério do MCU foi um ótimo vilão do filme, representando uma ameaça real para o Aranha, e por mais que tenhamos ficado frustrados com o clickbait que a Marvel fez com relação ao multiverso nesse filme, temos que admitir que a enganação foi genial, digna de uma adaptação do Mestre das Ilusões do universo do Aranha. Ele não é perfeito, aliás tem uma motivação meio bosta, que é aquilo de ter levado uma justa causa do Stark, e também tem a questão do Peter ter entregue os óculos para ele com muita facilidade, mas eu diria que o mistério é o que há de bom nesse filme, que convenhamos que é um dos piores do Aranha. Em sexto lugar, Abutre do Michael Keaton. Ainda no MCU tem que primeiramente reconhecer o cuidado que o estúdio teve ao adaptar o Abutre como o primeiro grande vilão do Aranha, bem como nos quadrinhos. Apesar de terem mudado muito a motivação e a origem dele para recriar uma conexão com o resto do MCU, o que eu achei não muito natural. Mas tirando isso, o Abutre no filme é muito bom. Atuação boa, uma ameaça real para o personagem do Peter, devido àquele plot twist incrível que é ele ser o pai da Liz Allen, o que realmente te pega de surpresa no filme. E assim dá aquela ameaça autêntica de vilão do Homem-Aranha, porque afeta sua vida pessoal. A atuação do Michael Keaton aqui é esplêndida como sempre, e o vilão nesse filme faz com que o Aranha do MCU escolha largar seus interesses pessoais e escolher um ato de responsabilidade.
mesmo tendo a escolha de deixar tudo para lá e conseguir o que quer. E no final das contas, o Abutre retribui a Peter por ele não ter revelado sua identidade, porque apesar de ser um bandido, ele ainda é um pai de família. O que é até uma face interessante para o personagem. Em quinto lugar, Venom de Homem-Aranha 3. Ok, esse é muito polêmico, muita gente detesta ele, bem como acha Homem-Aranha 3 um filme péssimo, mas eu vou mostrar que tem um lado bom da coisa. Primeiramente, temos que lembrar que Sam Raimi não conhecia direito o personagem e foi pressionado pelo estúdio para trabalhar com ele no filme. Dito isso, ele entregou o melhor que pôde para o personagem, que mesmo com os cortes que o filme sofreu, até que ficou bom. O Venom desse filme pode não ser o grande vilão forte dos quadrinhos e nem mesmo uma união das personalidades do Ed e do simbionte, mas vejam, o Venom ser o Ed usando uma roupa alienígena funciona aqui, porque no filme, se você analisar, o Ed é o oposto do Peter. O Peter é um cara honesto, um herói, o Ed é um babacão e um charlatão. O Venom é como um Homem-Aranha do mal nesse filme. É fiel, não muito, mas funciona e dá uma faceta interessante nesse filme, porque o Ed e o Peter estão ligados pelo simbionte aqui. O Peter é do bem, mas com uma escuridão dentro de si causada pela questão do Flint Marko e pelo problema com a Mary Jane, e o simbionte usa isso para transformar o Peter num anti-herói psicopata e babacão das ideias. O Peter, enquanto bonzinho, ele só evita o Brock tentando sobreviver a ele, e o Brock já é um babaca, mas ainda assim ele é gente, ele tem uma namorada, ele tem um emprego e tal. E quando o Peter está, entre aspas, do mal, com o simbionte, ele ferra o Ed. Ele mereceu, mas não é algo que o Peter normal faria, se você me entende. Essa dualidade do Peter fica evidente quando você compara a reação dele com o Ed quando ele está com o simbionte e sem ele, quando salva a Gwen. E observe que eles se encontram no mesmo lugar depois da transição, então o Ed e o Peter funcionam como opostos aqui, porém de certa forma iguais. Isso conecta eles de uma maneira que fica muito legal no filme. Em quarto lugar, Harry Osborn de James Franco. Harry é um dos personagens mais importantes de toda a trilogia do Sam Raimi. E de um filme até o outro ele sempre tem um arco pessoal envolvendo seu pai. No primeiro filme ele se frustra muito com o pai, mas o mesmo ainda demonstra amá-lo, pelo menos aparentemente, o que faz com que no final, mesmo sabendo o que o pai tinha feito, ele passe a odiar o Homem-Aranha cegamente. No segundo filme vemos que Harry ainda está quebrado e juntando isso com a frustração por Peter trabalhar ao lado de seu inimigo, digamos assim, o fato de ter perdido Mary Jane no primeiro filme e o problema com Otto é evidente que a queda cada vez mais forte do Harry para a corrupção está acontecendo rápido. E o ápice disso no segundo filme foi o que culminou para que no final Harry negociasse a vida do Homem-Aranha no final do filme. E ao descobrir que Peter era o suposto homem que tirou a vida de seu pai, ele caiu de vez, o que terminou com o que acontece no terceiro filme. Harry fica louco e usa o soro e os equipamentos de seu pai para tentar acabar com Peter. E depois de se recuperar da amnésia causada pelo acidente que ele sofre, incorpora uma vilania cega novamente, chantageando Mary Jane a terminar com Peter para machucá-lo, e juntando isso com Peter usando o simbionte causa um problema terrível entre os dois amigos. Só que no final, quando Peter tenta pedir sua ajuda e Harry descobre que Peter não foi o responsável para a morte do Norman, para se redimir dos seus erros, ele então resolve ajudar Peter na batalha final contra o Venom e o Homem-Areia. E como nos quadrinhos se sacrifica para salvar a vida do melhor amigo numa cena emocionante. Foi o grande arco ao longo de 3 filmes e com uma conclusão muito boa. Em terceiro lugar, Homem-Areia de Homem-Aranha 3. Já estamos no pódio e não tem outro personagem que merecia estar nessa posição. O Homem-Areia de Homem-Aranha 3 também sofreu cortes, o que prejudicou um pouco o seu desenvolvimento. Mas ainda assim ele foi esplêndido e eu vou explicar por quê. Primeiramente, quero deixar claro que não gosto da reviravolta quanto à morte do Tio Ben, mas para esse filme ela funciona bem, porque o Homem-Areia não era um cara mau de tudo. Ele queria roubar o dinheiro para ajudar a curar a filha. Com isso, os caminhos dele e de Peter se cruzaram da forma simples que é a vida cotidiana do Homem-Aranha, por um golpe de azar. Mesmo com essa motivação na época, antes disso vir às claras, abalou muito Peter e Tia May e foi o ápice da escuridão na vida de Peter naquele momento, o que deu lugar para que o simbionte o dominasse. Mas voltando ao Homem-Areia, ele ao fugir da cadeia adquiriu os poderes e motivado pela filha ele queria usar para os mesmos métodos ilícitos e ajudá-la. Porque ele era um pai desesperado e não conhecia outro método. E eu não estou justificando um roubo aqui, apenas ilustrando o que o filme nos mostra. Ele desenvolve raiva do Homem-Aranha por sempre se intrometer na vida dele e os dois se reencontram no pior momento possível e Peter, cego pela vingança, luta com o Homem-Areia até ter achado matá-lo. E no final
Venom acaba fazendo o papel de diabo e traz ainda mais esse problema para a vida de Peter, manipulando Flint Marko a ficar do seu lado e enfrentar o Homem-Aranha. Mas já que dessa vez está de volta a si, ele compreende o que Marko fez e o perdoa, redimindo o Homem-Areia e tirando de vez a escuridão de dentro de si. Como eu disse, coisas foram cortadas do desenvolvimento dele, como cenas de interação com a família, mas mesmo assim ele teve um arco maravilhoso e muito a acrescentar ao Homem-Aranha no filme. Em segundo lugar, Dr. Octopus de Homem-Aranha 2. O Dr. Octopus foi um vilão incrivelmente completo para o segundo filme e como um bom vilão impactou no resto da trajetória do Peter mostrada ali. No segundo filme temos um Peter quebrado pela quantidade de problemas que passava ao mesmo tempo, mas encontra em Otto uma figura que o apoia. Mesmo começando apenas com um trabalho de faculdade, Otto se torna amigo de Peter, dizendo a ele que sentimentos confusos e mal expressados podem deixar alguém doente. E Mary Jane era o problema central em questão ali, fazendo Peter se perder em si mesmo por tentar fugir da própria felicidade para priorizar as responsabilidades. Mas esse quadro de Otto mudou quando o experimento de sua vida foi arruinado e acabou por levar sua esposa e destruir sua vida profissional, o que faz dele o mesmo que Peter, um homem quebrado e confuso. Isso, mas a insanidade introduzida pelos braços mecânicos deixa Otto louco e sedento por poder, querendo a todo custo terminar seu projeto e cometendo vários crimes. E isso faz ele cruzar o caminho do Homem-Aranha, que por sua vez acaba incapaz de enfrentá-lo devido ao problema com seus poderes, o que se conclui em Peter abandonando seu manto, o que deve imediatamente ser revertido uma vez que Otto, ajudado por Harry, sequestra Mary Jane para atingir Peter Parker e assim atrai o Homem-Aranha, ignorando que Peter era aquele garoto brilhante ao qual aconselhou. Peter então deve voltar à ativa como Homem-Aranha para derrotar Octopus e salvar Mary Jane e o resto da cidade. E para tal ele deve convencer Otto a interromper o projeto, lembrando de que ele era um homem bom, que como o próprio Peter estava quebrado. Otto então, para se redimir, se sacrifica para interromper a experiência que destruiria toda a cidade em nome de sua ambição. Otto foi a base dos acontecimentos e aprendizados desse maravilhoso filme, que é o que em boa parte graças a ele, e por isso ocupa a segunda posição. Primeiro lugar, Duende Verde original do Homem-Aranha. Depois de tudo que eu falei até agora, fica até mais fácil de entender o porquê ele é o melhor. Tudo que Peter passa com Harry e Mary Jane nos filmes é por causa dele. Ele começa enlouquecendo por causa do soro, que tomou para aumentar suas capacidades, o que faz com que ele roube seus próprios produtos, levando ao conselho da Oscorp demiti-lo, o que faz com que ele abrace de vez a loucura e a vingança dentro de si, assumindo o manto de Duende Verde e matando os executivos da Oscorp. Mas ao ser impedido pelo Homem-Aranha, ambos desenvolvem uma ligação, porque o Duende só queria uma coisa e o Homem-Aranha se intrometeu no caminho dele. Nisso ele até propõe uma parceria com o Homem-Aranha, ensinando que a população só o apoiava pela fama e que quando ele passasse dificuldades iriam abandoná-lo, e que as pessoas são ingratas e só retribuiriam o favor com medo e repulsa, o que acaba se cumprindo na figura da imprensa e de J. Jonah Jameson. Mas o Homem-Aranha, sendo o herói, sabe que mesmo que o mundo não o agradeça, ele deve continuar, porque é a coisa certa. O Duende então resolve fazer da vida dele um inferno, principalmente ao atacar a Tia May e a Mary Jane. No final das contas, Peter enfrenta o Duende, que tenta fazê-lo escolher entre MJ e um monte de civis inocentes, criando um verdadeiro jogo mental com o Aranha. E ele no final ainda tenta enganá-lo e acaba morto na própria tentativa de matar o Aranha, numa cena totalmente tirada dos quadrinhos. Aliás, uma das melhores coisas do personagem é a atuação esplêndida e espetacular do William Dafoe ao expressar a dualidade do Norman, a dupla personalidade do Duende e a influência que ele tem sobre ele. E é com certeza que é a melhor atuação da trilogia junto com a do Tobey Maguire. E como se não bastasse ele ser um grande vilão nesse filme, como eu disse antes, graças a ele acontecem os principais problemas dos outros filmes, a queda de Harry, o caso com a Mary Jane, bem como no terceiro filme, quando Harry se torna como o pai e se envolve com Mary Jane por vingança pela morte do pai, e tudo culminando na morte do mesmo. Tudo culpa do Norman. Ele criou uma consequência evidente e recorrente na vida de Peter, MJ e Harry. O Duende Verde original é sem dúvida o maior vilão dos filmes da Marvel. Esse vídeo vai ficando por aqui, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber sempre os nossos vídeos. Assistam os vídeos anteriores do canal que tem muito conteúdo diferente lá para todos os gostos. Compartilhem esse vídeo com seus amigos e em seus grupos e comentem o que acharam da lista. Se discordam de alguma parte, comentem também. E comentem o que vocês esperam nos vilões desse novo filme do Homem-Aranha no MCU.
já que veremos de novo boa parte dos personagens aqui citados. Esse vídeo foi editado pelo Bannet da Incelt e essas artes maravilhosas que usamos foram feitas pelo Grande Fantasma. Sério, olha que coisa mais linda, o cara é muito bom. Abram a descrição e acessem os links com nossas outras redes sociais e os nossos parceiros. Eu sou Rorschach e esse foi o vídeo de hoje.